O desejado de todas as nações, capítulo 46, a transfiguração. Este capítulo é baseado em Mateus, capítulo 17, dos versos 1 ao 8, Marcos, capítulo 9, dos versos 2 ao 8, Lucas, capítulo 9, dos versos 28 a 36. Vai baixando a noite quando Jesus chama para junto de si 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e os conduz através dos campos e por acidentada vereda a uma deserta encosta da montanha. O Salvador e os discípulos tinham passado o dia viajando e ensinando, e a subida da encosta lhes acrescenta fadiga. Cristo aliviara o fardo do espírito e do corpo de muitos sofredores, fizera-lhes passar no enfraquecido organismo a corrente da vida. Ele próprio, no entanto, também se acha sujeito às contingências humanas, e como os discípulos, cansa-se com a ascensão. A luz do sol poente paira ainda no cimo da montanha, dourando com sua esmaecente glória o trilho que percorrem. Mas em breve se dissipa a claridade nos montes e nos vales. O sol oculta-se por trás do horizonte ocidental, e os solitários viajantes se acham envoltos nas trevas da noite. As sombras que os rodeiam condizem com as tristezas de sua alma, em torno da qual se aglomeram e condensam as nuvens. Os discípulos não ousam perguntar a Cristo aonde vai, nem para que fim. Ele tem muitas vezes passado noites inteiras nas montanhas em oração. Aquele cujas mãos formaram montes e vales se encontra em meio da natureza e goza-lhe a tranquilidade. Os discípulos o seguem, cogitam todavia por que motivos conduziria o Mestre por essa afadigante subida, quando estavam cansados e ele próprio se achava necessitado de repouso. Afinal, Cristo lhe diz que não precisam ir mais adiante, afastando-se um pouco deles. O homem de dores derrama suas súplicas com grande clamor e lágrimas. Roga força para resistir à prova em favor da humanidade. Precisa ele próprio de apoiar-se com renovado vigor à onipotência, pois só assim pode contemplar o futuro, e desafoga os anseios de seu coração quanto aos discípulos, para que na hora do poder das trevas sua fé não desfaleça. Cai espesso o orvalho sobre o curvado corpo, mas ele não o sente. Adensam-se as sombras da noite ao seu redor, mas não lhes atende ao negror. Assim se passam vagarosamente as horas. A princípio, os discípulos unem as próprias preces às suas, com sincera devoção. Algum tempo depois, porém, são vencidos de cansaço, e mesmo esforçando-se por conservar o interesse, ei-los adormecidos. Jesus lhes falara de seus sofrimentos, levara-os consigo para que se lhe unissem em oração. Está mesmo então a interceder por eles. O Salvador notara a tristeza dos discípulos e desejara amenizar-lhes a mágoa, com a certeza de que sua fé não fora vã. Nem todos, mesmo dentre os 12, podem receber a revelação que lhes deseja fazer. Unicamente, os 3 que lhe hão de testemunhar a angústia no Getsêmani foram escolhidos para estar com ele no monte. Agora, a nota predominante de sua prece é que lhe seja dada uma manifestação da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, que seu reino seja revelado a olhos humanos, e que os discípulos sejam fortalecidos pela contemplação do mesmo. Roga que testemunhem uma manifestação de sua divindade, que na hora de sua suprema agonia os conforte com o conhecimento de que ele é com certeza o Filho de Deus, e que sua ignominiosa morte é uma parte do plano da redenção. Sua oração é ouvida. Ao achar-se curvada em humildade sobre o pedregoso solo, o céu repentinamente se abre. Descerram-se de par em par as portas de ouro da cidade de Deus, e uma santa irradiação baixa sobre o monte, envolvendo a figura do Salvador. A divindade interior irrompe através da humanidade, encontrando-se com a glória vinda de cima. Erguendo-se da prostrada posição em que se achava, Cristo apresenta-se em divina majestade. Desaparecera a agonia da alma. Seu semblante resplandece agora como o sol, e seus vestidos são como brancos como a luz. Os discípulos, despertando, contemplam a inundação de glória que ilumina o monte. Com temor e espanto, fitam a radiosa figura do Mestre.
Ao poderem resistir à assombrosa luz, veem que Cristo não se encontra só. Ao seu lado, acham-se 2 seres celestiais, entretidos em íntima conversa com ele. São Moisés, que falara com Deus sobre o Sinai, e Elias, a quem foi concedido o alto privilégio, outorgado unicamente a mais outro dos filhos de Adão, de não passar sob o poder da morte. Sobre o Pisga, 15 séculos atrás, estivera Moisés em contemplação da terra da promessa. Mas por causa de seu pecado em Meribá, não lhe fora dado ali entrar. Não devia ter a alegria de introduzir as hostes de Israel na herança de seus pais. Foi-lhe recusada sua angustiosa súplica. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Deuteronômio 3:25. Deve-lhe ser negada a esperança que por 40 anos aclarara as sombras das vagueações do deserto. Uma sepultura nesse deserto, eis o objetivo daqueles anos de labuta e opressivo cuidado. Mas aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Assim atender a súplica de seu servo. Moisés passou sob o domínio da morte, mas não devia permanecer na sepultura. O próprio Cristo chamou a vida. Satanás, o tentador, reclamara o corpo de Moisés por causa de seu pecado, mas Cristo Salvador o tirara da tumba. Judas 9. Moisés, sobre o monte da transfiguração, era um testemunho da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Representava os que sairão do sepulcro na ressurreição dos justos. Elias, que fora trasladado ao céu sem ver a morte, representava os que se hão de achar vivos na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo, e que serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53. Jesus estava revestido da luz do céu, como há de aparecer quando vier a segunda vez sem pecado, para a salvação. Hebreus 9, 28. Pois virá na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 8, 38. Cumpriu-se então a promessa do Salvador aos discípulos. Sobre o monte foi representado em miniatura o futuro reino da glória. Cristo, o Rei, Moisés como representante dos santos ressuscitados e Elias dos transladados. Os discípulos ainda não compreendem a cena, mas regozijam-se de que o paciente mestre, o manso e humilde que tem vagueado para cá e para lá, como desamparado peregrino, seja honrado pelos favorecidos do céu. Creem que Elias veio para anunciar o reino do Messias e que o domínio de Cristo está prestes a se estabelecer na terra. A lembrança de seu temor e decepção querem eles banir para sempre. Ali, onde se revela a glória de Deus, desejam demorar-se. Pedro exclama: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Os discípulos estão confiantes que Moisés e Elias foram enviados para proteger seu mestre e estabelecer-lhe a autoridade de rei. Antes da coroa, no entanto, é preciso que venha a cruz. Não a consagração de Cristo como rei, mas a morte a verificar-se em Jerusalém. É objeto da conferência deles com Jesus, levando a fraqueza da humanidade e oprimido com a dor e o pecado da mesma, andava Jesus sozinho por entre os homens. À medida que sobre ele se adensavam as trevas da vindoura provação, seu espírito se sentia isolado num mundo que o não conhecia. Mesmo seus amados discípulos, absorvidos com sua própria dúvida, pesares e ambiciosas esperanças, não tinham compreendido o mistério de sua missão. Ele vivera na comunhão e no amor do céu, no mundo que ele próprio criara. No entanto, encontrava-se solitário. Então enviara o céu seus mensageiros a Jesus, não anjos, mas homens que suportaram sofrimentos e tristezas e estavam aptos a sentir com o Salvador na prova de sua existência terrestre. Moisés e Elias foram colaboradores de Cristo, partilharam de seus anseios em torno da salvação dos homens. Moisés intercedera por Israel. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do livro do teu livro, que tens escrito. Êxodo 32:32. Elias conhecera a solidão de espírito quando por 3 anos e meio de fome suportara o peso do ódio e da miséria da nação. Sozinho, mantivera-se na defesa de Deus sobre o Monte Carmelo.
Sozinho, fugira para o deserto em angústia e desespero. Esses homens escolhidos, de preferência todos os anjos que rodeiam o trono, tinham vindo a conversar com Jesus acerca das cenas de seu sofrimento e confortá-lo com a certeza da simpatia do céu, a esperança do mundo, a salvação de toda criatura humana. Eis o assunto de sua entrevista. Por haverem sido vencidos pelo sono, os discípulos pouco ouviram do que se passara entre Cristo e os mensageiros celestiais. Deixando de vigiar e orar, não receberam o que Deus lhes desejava dar, o conhecimento dos sofrimentos de Jesus e da glória que se havia de seguir. Perderam a bênção que lhes teria cabido, houvessem eles participado de seu sacrifício. Tardios de coração eram esses discípulos, tão pouco sabendo apreciar o tesouro com que os céus buscavam enriquecer. Receberam, contudo, grande luz. Foi-lhes assegurado que todo o céu sabia do pecado da nação judaica em rejeitar a Cristo. Foi-lhes proporcionado mais claro conhecimento da obra do Redentor. Viram com os próprios olhos e com os próprios ouvidos ouviram coisas que estavam além da compreensão do homem. Eram testemunhas oculares de sua majestade. 2 Pedro 1,16. E reconheciam que Jesus era de fato o Messias, de quem haviam testificado patriarcas e profetas, e que como tal o aceitava o universo celeste. Estando ainda a contemplar a cena sobre o monte, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus 17:5. Ao contemplarem a nuvem gloriosa, mais resplandecente do que aquela que ia diante das tribos de Israel no deserto, ao ouvirem a voz de Deus falando em terrível majestade, fazendo tremer a montanha, os discípulos caíram por terra. Ali permaneceram prostrados, o rosto oculto, até que Jesus se aproximou e os tocou, dissipando os temores com sua conhecida voz. Levantai-vos e não tenhais medo. Mateus 17:7. Aventurando-se a erguer os olhos, viram que a glória celestial se dissipara e as figuras de Moisés e Elias haviam desaparecido. Estavam no monte, a sós com Jesus.